desenho comparativo, porque aí nós podemos entender um pouquinho melhor a relação entre as memórias do computador que nós estamos estudando desde as aulas anteriores. Acompanha comigo. O que eu diria, por exemplo, do disco rígido? O disco rígido, ele pode ser chamado de memória auxiliar ou secundária, porque ele armazena os dados do usuário no seu cotidiano. Ele não é volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica. Temos também a memória RAM, que é a memória principal do computador, aquela que armazena os dados enquanto eles estão sendo processados. Essa memória é volátil e perde os dados na ausência de energia elétrica. Observa mais um detalhe: quem processa os dados no teu computador é a CPU, o processador, a unidade central de processamento de dados. E essa CPU, tal processador, tem dentro dele alguns tipos de memória interessantes. Por exemplo, dentro da CPU, da unidade central de processamento, nós temos aqui memória cache. Observa, a memória cache é muito comumente encontrada dentro do processador, dentro da CPU, da unidade central de processamento. Professor, e qual é a grande função dessa memória chamada memória cache? Essa é uma função muito importante para o processador, porque a memória cache, ela tem a função de acelerar a execução do processamento dos dados. Por que acelerar? Porque ela é uma memória muito rápida. Ela é muito mais rápida que a memória RAM tradicional e é muito mais rápida do que o disco rígido. Se a gente fosse fazer uma ordem em termos de velocidade nesse desenho, a memória cache, entre essas apresentadas aqui, é a mais rápida. E ela está dentro do processador e tem como função atender às demandas de velocidade do processador. Quer dizer, permitir que o processador processe alguns dados que são solicitados com maior frequência no processamento de forma mais rápida. Porque essa é a função da memória cache do processador. É acelerar a execução do processamento dos dados. É atender às demandas de velocidade do processador. A memória RAM, que é a memória principal, ela é rápida, é verdade, é uma memória rápida, mas não é tão rápida quanto a memória cache. E a memória RAM, mesmo sendo rápida, repetindo, não é tão rápida quanto a memória cache. A memória RAM, como tu já sabe, faz a função de memória principal e mantém os dados que estão em processamento armazenados. E finalmente o disco rígido, que na comparação desses elementos seria o mais lento para o sistema acessar. Quer dizer, para acessar dados no disco rígido, comparado à memória RAM, comparado à memória cache, é mais lento. E o disco rígido, então, faz a função de memória secundária do teu sistema. E o acesso, de fato, aos dados lá no disco rígido é mais lento. Embora, em termos de capacidade de armazenamento, nós temos uma inversão. Porque se eu for pensar em velocidade, nesse caso a cache é a mais rápida, depois a memória RAM, que é rápida também, mas não tão rápida quanto a cache, e o disco rígido, que é mais lento para acessar os dados. Isso em termos de velocidade. Mas em termos de capacidade de armazenamento de dados, o disco rígido é maior, tem uma grande capacidade de armazenamento. Imagina um disco rígido na casa dos terabytes, isto é, na casa dos trilhões de bytes. Então quer dizer que o disco rígido tem uma capacidade de armazenamento muito grande. Pode ser gigabytes, por exemplo, um disco rígido de 500 gigabytes, aproximadamente 500 bilhões de bytes. Um disco rígido de 2 terabytes, aproximadamente 2 trilhões de bytes. Isso quer dizer que o disco rígido é grande em termos de capacidade, mas lento em relação ao acesso aos dados. A memória RAM tem capacidade hoje em dia na casa dos gigabytes também. Eu posso ter lá, de repente, o meu computador com 4 gigabytes de memória RAM. É gigabytes, mas não é tanto quanto o disco rígido. Imagina, disco rígido de 500 gigabytes, de 1 terabyte, de 2 terabytes, e eu tenho lá memória RAM só de 4 gigabytes. Quer dizer, na casa dos bilhões de bytes também, mas bem menor em relação à capacidade de armazenamento se comparado ao disco rígido. E a memória cache, que é a mais rápida dessas aqui descritas, a memória cache, ela tem uma capacidade de armazenamento muito pequena. Imagina que eu comprei um computador e de repente lá eu tenho 2 megabytes de memória cache dentro do processador. Na casa dos milhões de bytes. A memória RAM, 4 GB, 4 bilhões de bytes. Então a memória cache é pequena em termos de capacidade de armazenamento. Mas mesmo sendo pequena, ela é muito rápida para
para entregar os dados para o processador processar. Então é ela que atende às demandas de velocidade do processador. Basicamente, o processamento de dados se dá da seguinte maneira: o processador precisa processar dados. Ok, então o que o processador faz? Ele está processando os dados aqui. Ele primeiro consulta se não existem dados para ele processar aqui na memória cache. Se ele já encontrar, isso quer dizer que esses dados serão processados de forma muito rápida, porque ele encontrou esses dados na memória cache, e ela é uma memória muito rápida. Agora, se ele não encontrou dados na memória cache para processar, ele vai em busca desses dados lá na memória RAM, e então processa esses dados. Olha só a ideia, a memória RAM tem que manter os dados que estão em processamento, e a memória cache mantém alguns dados. Como é que funciona? Primeiro a CPU, o processador, verifica se existem dados que ele precisa processar na memória cache. Se encontrar, ele processa essa informação de forma bem mais rápida. Se ele não encontrar, aí sim ele vai ter que buscar essas informações, esses dados lá na memória RAM para botar em processamento. Então a ideia da memória cache é como se fosse um atalho antes do processador chegar na RAM. Se o processador encontrar dados para processar já na memória cache, obviamente ele vai processar esses dados de forma bem mais rápida, porque a memória cache, de fato, é mais rápida em relação ao acesso à memória RAM, certo?